Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. É uma alegria grande quando nós nos reunimos aqui como povo de Deus para louvar, para a gente partilhar da comunhão e também escutar a palavra, que é o que a gente vai fazer agora, né? As crianças estão escutando a palavra ali na sua linguagem e agora também nós vamos ler a palavra de Deus e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Vamos iniciar o capítulo 3 e assim prosseguir até o final da carta. Não vamos até o final da carta hoje. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 4. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 4. O culto ao Senhor, ele é um serviço, né, irmãos? Você sabia disso, né? Adorar a Deus é servir a Deus. E dentro desse serviço, existem várias atividades. Aqueles que estão lá atrás agora, com as crianças, eles estão cultuando a Deus em serviço. Nós estamos aqui cultuando a Deus em contemplação, em adoração e em meditação. Então, essa parte da leitura da Bíblia, da exposição da palavra, ela é uma parte importante do culto. Aqui você vai pensar, meditar e refletir a sua vida em detrimento às verdades de Deus. Então é necessário que o seu coração esteja aquietado, a sua alma sossegada, a sua mente desacelerada, e você vai pedir a Deus, depois da leitura, pedir ao Senhor que traga cativo o seu coração, a sua mente, para entender a vontade de Deus para a sua vida. Eu sei que todos nós estamos cheios de atividades e compromissos, possivelmente depois aqui do culto, mas esse é um momento importante. Então não deixe que nada tire a sua atenção, tá bom? Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado ao Senhor Jesus por esse momento. E aqui estamos diante da Tua palavra e nós queremos que o mesmo Espírito que nos conduziu na adoração, nas leituras, nas orações, nas súplicas aqui nessa noite, será o mesmo Espírito que vai conduzir toda esta palavra. Portanto, Senhor, que o Teu Espírito, Deus, ilumine o nosso entendimento e clareie, ó Pai, os nossos corações para guardarmos a Tua palavra e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus, amém. Amados, nessa trilha de exposição da carta de Paulo, o capítulo 2 é um capítulo importante e que foi encerrado pelo reverendo Diego no domingo passado. O apóstolo Paulo, ele traz alertas à igreja. Alertas porque existem possibilidades da igreja ser invadida pelo ataque de Satanás, que é o arquirrival de Deus e de toda a sua criação. Mas diante disso, existem perigos que os crentes podem ser enredados, podem ser encurralados.
e guiados a se afastarem de Deus. E esses perigos que cercam a igreja, e quando eu falo igreja, eu queria que você pensasse na sua vida, que cerca a sua vida. São as tradições dos homens, o apóstolo Paulo está combatendo isso, e os rudimentos do mundo, né? A tradição dos homens e o rudimento do mundo. Esse é a grande luta do apóstolo Paulo ali no capítulo 2, e ele esclarece isso. Mas ele também traz no capítulo 2 a solução, e a solução para todas as dificuldades da igreja, e sua particularmente, é Cristo. É uma vida pautada e centrada em Cristo Jesus. Por quê? Aí ele vai esclarecer. O versículo 10 do capítulo 2, ele diz: porque em Cristo nós recebemos a plenitude de Deus. Toda a plenitude, toda a riqueza que é reservada e preservada para os crentes, que está em Cristo, é derramada sobre as nossas vidas. Então nós podemos combater e vencer as adversidades. Mas existe também uma outra bênção que recai sobre a igreja. É que o Senhor Jesus, Ele circuncisa todos os filhos dele. Há a circuncisão. E essa circuncisão, ela não é praticada por mãos humanas, mas é uma circuncisão que é feita pelo próprio Jesus. E o que seria essa circuncisão? O apóstolo Paulo está lá no versículo 11. O que seria essa circuncisão? E o apóstolo Paulo então explica diante dos versos seguintes. Essa circuncisão, essa bênção que me fortalece a guerrear as guerras da nossa alma, a guerrear as guerras da igreja, ela está pautada na morte e ressurreição de Cristo. Na morte por meio do batismo. Na morte de Cristo por meio do batismo. O batismo da morte. E essa morte é uma morte que produz vida. Essa circuncisão de Cristo significa nos despojar das obras da carne. Então, nós entendemos, irmãos, que para a luta diária, nossa luta diária, a luta da igreja, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus quando diz que nós somos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. E a partir então do versículo 11 em diante, até o verso 23 do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai discorrer sobre essa morte, qual o efeito dessa morte na vida do crente. E eu posso resumir: o efeito dessa morte provocada em nossa vida é que nós desprezamos, é que nós rejeitamos o mundo em que nós vivemos e os seus rudimentos. Então, a morte de Cristo, irmãos, ela nos convida a morrermos com Ele. Morrermos para quê? Para o mundo e o seu rudimento. E a ressurreição de Cristo, ela tem pelo menos, irmãos, dois objetivos em nossa vida. Ela tem o objetivo futuro. Como nós sabemos e conhecemos, nós já somos ressuscitados em Cristo Jesus. Nós já somos glorificados em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, essa é a realidade. Nós somos ressurretos em Cristo Jesus. Mas há também um segundo propósito. É que nós somos ressuscitados para, enquanto vida aqui estivermos, vivermos uma novidade de vida. Então nós somos mortos vivos. Morremos para o mundo e vivemos para Deus.
É um tema pesado falar de morte, porque morrer não é tão agradável assim. Mas é uma prerrogativa para se viver em Cristo Jesus. Jesus disse aos seus discípulos e a todos aqueles que queriam segui-lo: quem quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e... Esse negar-se a si, irmãos, é a morte. Nós precisamos morrer todos os dias para a nossa própria vontade. Quando eu falo nossa própria vontade, é a vontade que eclode da carne. Nós precisamos mortificar os feitos da carne. Nós precisamos morrer para os rudimentos desse mundo, para as filosofias, para as ideologias, para o modus operandi do mundo. Porque, queridos, quando Cristo chama um homem ou uma mulher para o Evangelho, para a novidade de vida, é outra dimensão. Nós vivemos em um mundo paralelo, diferente desse. Os nossos valores são diferentes. A nossa vida é diferente. A nossa resposta é diferente. Somos diferentes. E a morte é o fundamento de tudo. Nada pode acontecer na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, se nós não morrermos. E essa morte deve ser diária. Nós buscamos a Deus todos os dias e morremos todos os dias para esse mundo e para nós mesmos. Essa é a proposta de Deus. E o apóstolo Paulo enfatiza isso na carta. Nós morremos com Cristo Jesus quando Ele morreu ali na cruz do Calvário. Então o capítulo 3 fala sobre a realidade da vida daqueles que ressurgiram. Primeiro, eu morro. Até o versículo 23 do capítulo 2. Depois ele diz: você ressurgiu para uma nova vida. Uma vida nova. Como é que eu posso viver essa nova vida em Cristo Jesus? Qual é a proposta de Deus para a nossa vida quando nós recebemos ao Senhor e Salvador? Como eu devo andar, como eu devo pensar, como eu devo frutificar. Então o apóstolo Paulo ele passa a falar um pouco sobre isso. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, irmãos, parece um paradoxo, ou até mesmo uma contradição, não é? Perceba comigo, nós estamos no mundo, vivemos nesse mundo, mas o Senhor nos chama para morrermos para esse mundo. Ao mesmo tempo, João 17:18, o Senhor Jesus diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu preciso morrer para o mundo, mas eu sou enviado para o mundo. E lá em Mateus, capítulo 28, 19 a 20, o Senhor Jesus ainda complementa, dizendo: ide por todo o mundo, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então entenda, assim como Cristo foi enviado ao mundo, Ele nos envia. E Ele nos envia para pregarmos o Evangelho a este mundo. Então a igreja, ela tem essa tarefa, esse privilégio, essa responsabilidade de estar no mundo e pregar a esse mundo. Mas embora, irmãos, pareça paradoxal, é necessário que os cristãos deixem o mundo antes de alcançá-lo. Eu vou repetir. Nós somos enviados a esse mundo para pregar o Evangelho, mas enquanto em nossa vida
nós não conseguirmos deixarmos esse mundo, nós não teremos condições de alcançar esse mundo. Por favor, abra comigo lá em Gálatas, ou vai ser projetado aqui também. Gálatas capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, isso aqui é Jesus, não é? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso ou mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo se entregou, e uma das finalidades da morte, da entrega de Cristo na cruz do Calvário, é que eu e você fôssemos arrancados desse mundo, tirados desse mundo. Mas entenda, não morrendo, vamos morrer um dia. Porque o reino de Deus, ele está dentro de nós, por meio do Espírito Santo dele. Ele muda a nossa vida, completamente. Então, os cristãos pertencem ao reino de Cristo, e o seu reino não é deste mundo. Vamos ler João 18, 36. Acompanhem comigo. Cristo morreu para nos tirar do mundo. Cristo diz, o meu reino não é deste mundo. Olha lá, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Nós vencemos o mundo pela nossa fé. Isso está lá, não vamos ler, porque senão vai ficar demorado. 1 João 5, 4 e 5 diz que nós vencemos esse mundo pela fé. A fé que é depositada em nossa vida por meio do Espírito de Deus. É a única forma de vencermos o mundo, irmãos. É por meio da fé em Cristo Jesus. Mas embora nós estejamos aqui presentes nesse mundo, em nossos corpos, nosso espírito tem a sua cidadania no céu. Houve um grande engano e erro teológico, pregado e falado aos quatro cantos, de que os filhos de Deus possuem dupla cidadania. Biblicamente está errado. A Bíblia não dá margem para isso. Biblicamente nós somos cidadãos dos céus. Primeiramente começa em nossa condição diante de Deus. Por favor, abra lá, Efésios capítulo 2, versículo 6, e veja o que o apóstolo Paulo diz. Efésios capítulo 2, versículo 6. Irmãos, eu preciso arraigar e fundamentar aquilo que vou dizer depois, por isso é importante a construção desse pensamento, biblicamente falando. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais Então, onde é que eu estou agora? No futuro próximo e agora, já determinado por Deus, eu já estou lá, nos lugares celestiais. Você já ressuscitou, amém? A morte não tem poder sobre a sua vida. Nós conversávamos sobre isso na classe hoje à noite, sobre a morte. A gente não sabe como vai ser a passagem, mas uma certeza nós temos, é que no vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. E a realidade, irmãos, daqueles que fecham os olhos para essa existência e abrem os olhos para a existência eterna e espiritual, é de que a nossa realidade é que nós já estamos com o Senhor. Então é necessário, para manter uma perspectiva correta neste mundo, entendermos exatamente o que nós somos aqui, conforme a palavra de Deus.
Por favor, abra lá em Hebreus 11, 13. Olha o que a palavra diz, Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, falando lá dos heróis da fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esse é o nosso status. Biblicamente falando, teologicamente falando, quando o Senhor nos chama para sermos filhos de Deus, nós não passamos de peregrinos, nós não passamos de estrangeiros. O nosso lugar permanente não é aqui. E aí nós nos perguntamos, por que, irmãos, tanto apego às coisas deste mundo? Por que tanto sonho, ou sonhos a serem realizados aqui? Abra lá, Hebreus 13, versículo 14. O autor Hebreus fala muito sobre isso. Ele diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui passará, será como um estrondo, tudo queimará, mas há uma cidade preparada para mim, para você. Nós não somos daqui, irmãos, não pertencemos aqui. Uma música, né? Um reggae, eu escuto de vez em quando um reggae. O Edson Gomes tem um reggae que eu gosto muito, Babilon. Ele diz: moro na Babilônia, mas eu não sou daqui. Vivo na Babilônia, mas eu não sou daqui. Nós vivemos numa Babilônia, mas nós não fazemos parte desse sistema maligno e corrupto. Abra lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, acompanhe comigo. Olha onde está a nossa cidadania, irmãos. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, a nossa bandeira é a do céu. Nós fazemos parte do exército de Deus, somos filhos de Deus, somos militantes do Senhor. Louvamos ao Senhor por isso. Pedro também fala isso, 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Somos, ele diz aqui, peregrinos e forasteiros. Você sabe o que é um peregrino? John Buena, né? Tem aquele livro, o best-seller, né? O Peregrino. O peregrino é aquele que passa, ele não permanece. Ele tem uma rota e um destino. Queridos, entendam, aqui a nossa vida é fugaz, como uma chama de vela acesa. Vamos passar, nós estamos passando. Olhe-se no espelho. Quando eu tinha 15 anos, eu era assim mais afeiçoado, não tinha, há quem diga que sim, há quem diga que não, né? Mas eu olho no espelho e já vejo os cabelos brancos. Eu não tinha isso antigamente, né? A barba branca, a idade passando, os pezinhos de galinha nascendo. Oh, meu Deus, misericórdia, né? Mas dizem que panela velha que faz comida. Você está passando. E é interessante, em uma das minhas meditações no Salmo 90, o salmista diz lá que os nossos dias se passam debaixo da ira de Deus. Quando nós olhamos a nossa fisionomia, irmãos,
e percebemos que estamos envelhecendo. Eu sei que muitos floreiam, né? Mas biblicamente falando você está absorvendo e você está percebendo no seu corpo a ira de Deus, momento após momento, sobre você. Nós estamos debaixo da ira de Deus de alguma forma. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E somente quando descobrimos e vivermos essa verdade, seremos capazes de alcançar o mundo com o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, não está aqui propondo uma vida mística. Não é isso. Porque nem ele viveu assim, de forma mística, como os hereges de Colossos estavam vivendo, vida de anjos, subir o monte para orar, né? Ter visões, saber do mundo espiritual mais que todo mundo. Não! O próprio Jesus comeu e bebeu com publicanos e pecadores, estava no meio do povo. Não é uma vida mística, mas o evangelho é morte para você, morte para as suas paixões. Essa é a grande guerra que os filhos de Deus passam. Antigamente era Roma querendo jogar na cova dos leões. Antigamente era Roma queimando nas fogueiras. Hoje em dia, irmãos, e a grande guerra, desde que o apóstolo Paulo revela aqui para a gente, há uma grande guerra dentro de nós. Há uma grande guerra, e nós precisamos nos posicionar de uma vez por todas e abraçarmos a proposta de Deus para a nossa vida. É abnegação, é não ao mundo, é viver uma vida de obediência à palavra de Deus, é viver uma vida de santidade, é viver uma vida de abnegação pelo evangelho. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz: vocês morreram em Cristo. Vocês não fazem parte daqui, a sua cidadania não é daqui, aquilo que te espera, o que Deus preparou para você não está aqui. Se a sua vida se limita a esta existência, você é o mais triste dos pecadores. Eu sei, irmãos, que nós temos os nossos compromissos terrenos, mas o nosso maior compromisso como servos de Deus é encontrar o Senhor em nossa vida. Estava lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Ali o apóstolo Paulo, ele em um momento prega para judeus e gentios piedosos, e depois ele sai ali por Atena, e ele vê a idolatria, e ele então começa a pregar. E se você ler depois em casa e prestar atenção na pregação de Paulo, ele fala ali de forma categórica: o grande erro dos atenienses é não estarem adorando ao Deus que o criou. Você pode estar envolvido em qualquer atividade nessa terra, em qualquer profissão, em qualquer ofício. Se você ainda não encontrou, se você não se encontrou com Cristo, se a sua vida não é direcionada a adorar a Deus em contemplação e em serviço ao Senhor, então você continuará vazio e vazia todos os dias da sua vida, e continuará a buscar uma razão para viver, e uma razão para você então derramar toda a sua energia. Mas já há essa razão. Quero dizer para você, a nossa razão é Jesus de Nazaré, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele chama então os crentes a 5 características. Paulo tem um chamado aos leitores para se preocuparem com a realidade celestial, que é a marca registrada da verdadeira espiritualidade e o ponto de partida para a santidade colocada em prática. Então
Há 5 características. Eu acho que eu não vou atingir as 5, mas eu quero passar aqui por algumas. A primeira delas é o sinal. A segunda, a responsabilidade que temos. A terceira é a fonte, de onde é que nós buscamos isso. O quarto, a razão pelo qual nós devemos viver assim. E quinto, o produto final disso, a revelação, como nós estaremos. Então, primeiro, irmãos, capítulo 3, versículo 1, a palavra diz, olhe lá na sua Bíblia, por favor, e leiam o versículo 1, por gentileza. Vamos lá, todos? Então, eu morro, mas eu ressuscito. Aqui, irmãos, não é... O apóstolo Paulo não deixa nenhuma brecha para a dúvida. O Filho de Deus sabe que é Filho de Deus. A filha de Deus sabe que é filha de Deus. Quando nós estamos mortos em Cristo, nós sabemos que nós morremos em Cristo. Quando não estamos mortos em Cristo, irmãos, nós sabemos. E aqui é a convicção, aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Não há uma incerteza, é uma verdade, há uma certeza, é um fato consumado. De um ponto de vista espiritual, os crentes participaram da morte e ressurreição de Cristo no momento da sua salvação. Por favor, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo nos ensina. Romanos 6, 3 e 4. Diz aí, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que é que diz mais? Pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, o que é que significa nós fomos batizados na morte de Cristo? O que é que significa isso? Sabe o que é que significa? É que a morte de Jesus era a morte que eu iria morrer. Porque eu devia diante de Deus. A morte de Cristo, para aqueles que já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ela representa a sua morte. Ele foi em seu lugar. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós morremos com Ele. A morte que deveria ser a minha, passou para Cristo. E então eu morro com Ele no batismo. Mas da mesma forma que pelo poder de Deus, Ele foi ressuscitado, nós também ressuscitaremos e ressuscitamos. Cristo morreu a nossa morte. Aquela morte é a minha, por isso que eu morri com Ele. E aquela morte pagou os pecados que nós devíamos, e a escritura que era contra nós, cravando-a na cruz, diz a Bíblia. Então nós morremos à morte de Cristo, mas também ressuscitamos juntamente com Ele. Para quê? Para que nós vivamos em novidade de vida. Amém? Olha só. A novidade de vida, irmãos. Quando nós estamos em Cristo Jesus, Ele tem uma perspectiva
diferente para o seu dia, sabia? Aquele que está em Cristo Jesus nunca acordará na segunda-feira sem esperança. Por maior que sejam as lutas, vocês entendem? Por maior que sejam os desafios do amanhã, quando nós acordarmos, nós temos a plena convicção em nossos corações de que o Senhor está conosco, de que Ele irá diante de nós, de que Ele, irmãos, pelejará pelo seu povo. Ele está com você, Ele cuida de você. A novidade de vida é a convicção da confiança de que Deus é Pai e que Ele cuida, que Ele é um Pai de misericórdia e que Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. A novidade de vida, irmãos, não nos faz caminhar como os incrédulos, que vivem buscando programações, talvez até programações televisivas na internet, procurando alguma coisa para rir, alguma coisa para chorar, alguma coisa para se distrair. Não! Nós temos o prazer na lei de Deus, nós temos o prazer na lei do Senhor. O prazer do crente está, irmãos, está ligado a Cristo, em sua palavra, em ler a sua palavra e se regozijar na presença de Deus. Nós não precisamos de notícias, de internet, de piadas. Nós temos a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de verdade e de vida. A palavra é viva, não sei se você já teve essa experiência, ela se renova a cada manhã. Abra a Bíblia, amanhã, abra a Bíblia amanhã. Lá no seu café, tire 5 minutos, 2 minutos, abra a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, você verá que o Senhor estará falando com você. E não há coisa melhor no mundo do que iniciar o nosso dia ouvindo a voz de Deus. Novidade de vida é caminhar com Cristo. Novidade de vida é tê-lo em nosso coração, por meio do Espírito Santo. Novidade de vida é ter a paz que excede a todo entendimento. Novidade de vida, irmãos, é dizer a esse mundo que há uma ira a ser derramada sobre todos aqueles que não têm a Jesus, mas aqueles que estão em Cristo estão salvos da ira eterna. Esta novidade, irmãos, de vida é real e poderosa. No entanto, isso também implica na realidade do pecado. Porque somos nova criatura, mas o pecado ainda habita em nós. E se nós abrirmos uma brechinha, ele vai fazer uma grande avenida em nossa vida. E se nós não lutarmos contra ele, ele ainda pode exercer domínio sobre nós. E se nós não nos apresentarmos diante de Deus como servos de justiça, Paulo enfatiza o papel central de Cristo em Colossenses 1, 3, de 1 a 4. Olha quantas vezes ele fala sobre Jesus, só em 4 versos. No versículo 1 ele diz, com Cristo. No versículo 1 ainda ele diz, onde Cristo estiver. No versículo 3 ele diz, com Cristo. No versículo 4 ele diz, quando Cristo estiver. No versículo 4 ele diz, com Ele. Ou seja, a nossa vida precisa estar em Cristo Jesus. Então Ele será suficiente, irmãos, para nos condicionar a viver essa novidade de vida. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos não conseguem compreender e alcançar a plenitude de Cristo. Ao ignorar o que as Escrituras dizem, ou deixá-las de praticá-las, de aplicá-las, podem ser vítimas de intimidação, pensando
que precisam de algo mais para viver a sua vida cristã separados de Cristo. E aqui é onde entra, assim, as vãs filosofias, o legalismo, o misticismo, o ascetismo. Paulo lembra aos Colossenses: Cristo é suficiente para todos nós. Eu queria, irmãos, tocar em mais um tópico aqui desse verso, que é a responsabilidade. Nós somos ressuscitados para viver essa novidade de vida, mas temos uma responsabilidade diante dessa verdade, que é o esforço pessoal de buscar, de pensar, de direcionar a nossa existência para o reino de Deus. Olha o que diz então a parte B do primeiro verso, diz: buscai as coisas lá onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá, não nas coisas terrenas. Buscar. Se eu quero pegar algum objeto que está ali fora, eu vou andar, me deslocar e ir lá buscar. Se eu quero, hoje, nosso século, ter um corpo sarado, então eu vou buscar na academia. E todo dia, 5 horas da manhã, você está lá, ou todos os dias, religiosamente, você está lá. Quando o Senhor fala buscar, irmãos, há um esforço que deve ser desprendido para isso. Buscar as coisas do alto. O Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o objetivo primeiro, irmãos, da vida de um ser humano é buscar o reino de Deus. Isso demanda esforço, isso demanda dedicação, isso demanda algumas vezes abnegação. Parar para ler a Bíblia, parar para estudar a palavra de Deus, parar, reservar um tempo para orar, reservar um tempo para meditar, reservar um tempo para jejuar, reservar um tempo para pregar a palavra, reservar um tempo para visitar um enfermo. Oh, meus irmãos, buscar as coisas do alto, irmãos, é buscar os valores do reino de Deus. Porque entenda, não é buscar algo material. Eu não vou buscar um carro, uma moto, um terreno, uma casa. Não vou buscar dinheiro. Então o que é que eu vou buscar? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ele está dentro de nós, por meio do Espírito Santo. E o que é buscar então o reino de Deus? É ter comunhão com Cristo. O que é buscar o reino de Deus, irmãos, é deixar o fruto do Espírito Santo de Deus tomar conta da nossa vida. O amor, a temperança, a gentileza, a bondade, a ternura, a paciência, a sabedoria, o perdão, a pureza. Quando os crentes se concentram nas realidades celestiais, podem desfrutar em toda a sua plenitude no mundo, aqui nessa terra, daquilo que o Pai preparou para mim e para você. Irmãos, o Senhor tem um novo e vivo caminho para todos nós. Ele está aqui na Bíblia Sagrada, Ele nos indica o caminho. Busque o reino de Deus. Não é que você vai deixar as suas atividades, os seus compromissos, não, mas você precisa priorizar o reino de Deus lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua vizinhança, aonde você estiver, o reino de Deus precisa estar patente e latente na sua vida. As pessoas precisam olhar para você e ver um filho de Deus, uma filha de Deus. E como é que eu posso então buscar as coisas do alto? O apóstolo Paulo dá um caminho aqui. O verso 2 diz:
Paulo instrui a buscar as coisas lá de cima, dizendo: pensem nas coisas lá de cima, não nas coisas da terra. É um exercício. Quanto tempo nós temos parado para pensar nas coisas celestiais? Para encher a nossa mente com as coisas de Deus. Botar uma pregação de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou ouvir uma pregação. Ler a palavra. Pensar em coisas onde a palavra nos ensina a pensar. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, né? Filipenses fala exatamente isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honroso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável e tudo que é excelente, nós devemos preencher as nossas mentes de Deus. Nós precisamos descartar o lixo desse século, desse mundo, irmãos. Não perca tempo nas redes sociais, vendo bobagem, vendo besteira. Invista o seu tempo na palavra de Deus. Como é que nós queremos vencer o dia? Como é que nós queremos, irmãos, superar as dificuldades? Como é que nós queremos, irmãos, tirar a angústia do nosso peito? Se nós não nos preenchemos de Deus, que é uma fonte inesgotável, insaciável, e Ele está pronto e prestes e te esperando. Coloca o teu joelho no chão, entra no teu quarto em secreto, ora a Deus, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu santo nome. A Bíblia, irmãos, está repleta de convites de Deus para você, lhe esperando, de braços abertos. Se você estiver em pecado, Ele está de braços abertos para te receber, por meio de arrependimento, confissão, e você deixar, o Senhor vai te perdoar. O Senhor está aberto para tratar a sua alma, as suas feridas, a sua angústia. O Senhor está aberto para conversar com você, para te ouvir, para te colocar no colo como um pai. Sabia disso? Ele é um pai amoroso. Mas Ele está impedido muitas vezes de demonstrar o seu amor por causa da nossa negligência para com Ele. Deus quer te ajudar. Deus tem um novo caminho para você. Abra o seu coração para o Senhor. Chame a Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse-os ao Senhor. E o Senhor fará de você uma nova criatura. Ele vai te transformar. E Ele vai te conduzir em um novo e vivo caminho. Uma novidade de vida. O Senhor está te esperando você buscá-lo. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.